Olá, bom dia, eu sou a Natália, sou gerente estratégica de negócios da Close-Up e é um prazer estar aqui falando com vocês e estar presente nesse evento. Primeiro que o prazer é todo nosso e eu te agradeço pela disponibilidade. Imagina, a gente quem agradece. Natália, muito se fala sobre o crescente interesse e potencial do mercado de cannabis medicinal no Brasil. Sim. Você pode me trazer alguns números para exemplificar esse contexto? Claro, até para exemplificar com mais propriedade, hoje a Close-Up International é uma empresa que captura informações, algumas de forma censitária, outras de forma ad hoc, né? Dentro do universo de informações censitárias que nós capturamos, que está ligado todo num ecossistema de saúde, canal farmácia, que a gente chama de retail, ou até mesmo canal institucional, que aí a gente está olhando para fontes pagadoras públicas, fontes pagadoras privadas, que seriam as seguradoras de saúde, hospitais públicos, hospitais privados. Se a gente somar hoje o consumo da categoria, em todas essas vertentes, a gente está falando de um CAGR, que é um crescimento acumulado nos últimos 4 anos, em valores de mais de 126%. Quando a gente compara isso com outros medicamentos psicotrópicos que existem no canal farmácia, a gente vê que isso se desponta muito. Quando a gente pensa em unidades vendidas e tira o viés de preço da história, a gente está falando de um crescimento acumulado de mais de 230%. Então, de fato, se fala muito, tem que se falar cada vez mais, porque é um mercado em franca expansão, porque a gente está falando de poucos players, a gente está falando ainda de só 15 ofertas de apresentações de derivados de canabidiol dentro do mercado farmacêutico e que já estão trazendo todo esse crescimento que eu comentei. E pensando aqui no Brasil, a cannabis medicinal é o segmento que mais cresce e vai continuar dessa forma? Olha, a gente tem outros segmentos no Brasil que também crescem em taxas muito grandes dentro do mundo de diabetes, que muito se fala de algumas marcas específicas para emagrecimento, então a gente hoje não pode dizer que é o que mais cresce, porém está dentre os que mais crescem sem dúvida, e se a gente for pensar na velocidade de crescimento, que é o tempo onde a entrada do primeiro player aconteceu e até o momento atual, a gente vê que sim, é um destaque a categoria de canabidiol, pela quantidade de players que existem, pelo volume que estão movimentando e pela velocidade de crescimento que a gente vê nas curvas com esses crescimentos acumulados que eu comentei. E o que os dados do mercado da cannabis nos indicam para esse segundo semestre, para o próximo ano? Olha, continua o ritmo de crescimento, todos os dados do universo de canabidiol que nós analisamos, os crescimentos são sempre nessa taxa de pelo menos 100%, acima de 100%, que realmente, de novo, é uma coisa extremamente expressiva. A gente tem hoje categorias que não crescem na casa nem dos 20%, e a gente está falando de outros que crescem nessa faixa acima dos 100%. O que a gente também vê, e por que a gente reforça que provavelmente vai continuar crescendo, porque ainda existe muita oportunidade dentro desse canal. Então, quando a gente fala pelo menos das drogarias que existem no Brasil, a gente está falando de 100 mil drogarias. Só que hoje a categoria só está em 18 mil. Ou seja, ainda tem muita gente para se aproximar dessas ofertas que existem dentro desse canal e que não estão ainda com essa oferta ali disponível dentro desse canal. Então, o convite que a gente faz para as empresas que operam dentro do canal farmacêutico é olhar para isso e buscar entender onde estão seus pacientes para olhar as oportunidades não só de melhorarem suas vendas nas farmácias que hoje já abraçam a causa da categoria como um todo, então essas 18 mil que já trabalham com a categoria, mas também olhar para todas as outras, que são quase 80 mil, que ainda não consomem a categoria. E dentro desse universo, a gente destaca, né, que foi um ponto que a gente trouxe na nossa apresentação, que tem formas de você ser muito assertivo nessas ofertas. Então hoje as grandes redes do mercado farmacêutico, elas concentram ali mais de 60% de importância nessa dispersão. Então, uma vez que se você estiver buscando realmente expandir o seu mercado e continuar crescendo, o que a gente recomenda é olhar para quem ali já está operando o seu produto e pode dar uma vazão de giro muito grande, que no caso são as grandes redes, que representam esse volume. Fora isso, olhar para os principais estados. Então hoje a gente tem São Paulo despontando ali como principal estado, mas a gente chama bastante atenção para Minas Gerais, que tem um crescimento, ele está dentro dos top estados que a gente analisou ali, que fazem 80% das vendas, e tem um crescimento que representa 23% do grupo de médicos da atualidade. Os outros 77% são médicos novos, o que é uma boa notícia também. Apesar da relação de prescrição por médico ser menor do que a desse grupo, que ainda está na casa ali das 7 prescrições em média por médico, é um grupo que vai precisar muito do trabalho da indústria em educação médica, em eventos como esse, para levar o conhecimento, para que eles consigam, para que a indústria consiga entender quais são as limitações ali de conhecimento, ou até mesmo quais são os impedimentos que existem na consulta médica,
que não fazem esse grupo de médicos acelerarem as prescrições tanto quanto o outro que eu mencionei anteriormente. Então, de fato, os números são expressivos e o desafio da indústria é ser muito assertivo na escolha de lojas potenciais para ter o produto ali disponível, analisar o size of price, que a gente fala, que são um grupo de lojas que ainda não tem a categoria, mas que precisam ser desenvolvidas, porque afinal de contas é uma categoria que caiu no conhecimento da população e vai gerar essa demanda populacional, que é o que a gente está vendo nesse desdobramento das prescrições. E conhecer profundamente as necessidades dos médicos, né? Entender ali quais são as dúvidas, quais são as dificuldades para apoiá-los aí nesse momento prescritivo. Natália, muito obrigada por tantos dados relevantes. E a gente vê aí um espaço, um potencial de crescimento, e isso é muito positivo, né? Sim, sem dúvida. Quando a gente fala que existem ainda 80 mil lojas para terem o produto, e são produtos que atendem muitas das patologias que grande parte da população ou tem ou terá no futuro, a gente fala aí de um oceano azul de lojas para a indústria ter realmente o produto ali disponível, assim como de médicos, né? Então, uma das informações de médicos que também nos chama a atenção é que, óbvio, hoje, dentro das especialidades que mais prescrevem, aparece o neurologista, o psiquiatra, o geriatra, que já eram especialidades que a gente esperava. Mas um destaque que a gente traz é para o clínico. Então, até associando isso a estudos públicos que existem, né, estudos da Close-Up, mas também estudos públicos do próprio CFM, da USP, a gente vê que existe uma tendência de médicos não especialistas em algumas regiões do país, onde existe uma dificuldade de ter um volume grande de médicos neurologistas ou psiquiatras. Então, a tendência de, nessas localidades, os médicos acabarem sendo mais generalistas. Eles têm uma especialidade como clínico geral e acabam abraçando o atendimento da população como um todo. Então, é imprescindível que a indústria olhe também para os não especialistas, para municiar eles de todas as informações que os especialistas já conhecem da categoria. Muito obrigada, Natália. Imagina, eu quem agradeço. Obrigada. Incrível.